Gravação começará em breve. Acho que já começou. Bem, beleza, pessoal. Boa tarde aí. É, Como eu comentei ontem na DLP, hoje para programação web, a minha iniciativa é a ideia de trocar informação em cima das disciplinas que eu estava alocado para dar aula no presencial, né? Eu estendi o convite ao pessoal do CEDERJ, né? Deve ter um ou outro aí. E essa aula eu estou gravando, isso vai ficar disponível no meu canal lá no YouTube, mas meramente para as pessoas verem e aprenderem, né, de alguma maneira. E esse é um pouco o espírito dessa minha iniciativa. Eu não estou muito preocupado se isso vai ser aproveitado quando o semestre for retomado, como vai ser. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, na verdade, em ocupar a nossa mente, né, com informação útil. Até fiz a piada ontem, a gente precisa de alternativas ao som sertanejo em lives, né? Então vamos falar de coisas também aí que agreguem valor, né? Então, a ideia essa foi a minha motivação, né? De falar dos conteúdos de cada disciplina que eu estava alocado, né? Então, vamos começar. Eu ontem falei de LP, né? Comecei com LP, hoje é de programação web, e amanhã ainda vou falar para o pessoal de TCC1, né? Que, para quem é do CEDERJ, é como se fosse uma metodologia científica, né? Pois bem, assim, cada dia que passa, essa questão de dar aula de programação web se torna um desafio, né? Vocês devem acompanhar minimamente aí a quantidade de coisas que surgem a cada dia, a cada momento, nesse contexto de web, né? E eu tenho uma preocupação muito grande, né, de falar de coisas fundamentais, né, de alicerces, né, para qualquer coisa que eu venha a dar aula. Eu acho importante a gente saber assim, da estrutura, né, da história das coisas, como as coisas aconteceram, e principalmente para um curso como o curso de ciência da computação, né, para o pessoal que está fazendo, porque é um curso de base, né, então é importante não apenas a gente ficar ser usuários, né, das ferramentas, mas ter a capacidade de propor alternativas, ferramentas novas, né? Então, ah, eu vou se preocupar nessa disciplina em particular, mas qualquer disciplina que eu dê, a falar de fundamentação de coisas que são importantes, né? Mas é inevitável a gente falar de coisas atuais, um pouco de tendência de mercado e coisas. Eu vou comentar alguma coisa aqui, passar alguns links, algumas referências para vocês ao longo da apresentação. Opa. Então vamos começar a falar. Na verdade, esse curso eu não costumava usar slides, né? Mas em função dessa questão da quarentena, né? E para não me perder muito aí na questão da condução, eu resolvi organizar uns slides aqui. Fiz a coisa meio que às pressas, mas eu acho que é o suficiente, porque a gente precisa. E até o endereço aqui, ó, tá faltando um Fzinho da UF aqui, tá? Acabei de olhar. IC UFBR, depois eu corrijo. Pois bem, mas vamos lá. A internet que a gente vê hoje, a gente tem contato, ela é uma rede, né, de computadores que se conectam aí mundialmente e que começou como muitas coisas que acontecem, que estão presentes hoje no nosso dia a dia. Pelo menos a infraestrutura, ela surgiu com o uso militar, né? O Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos, né? Com a importância de você compartilhar programas, fazer comunicação, compartilhar as coisas de forma segura. Então, a questão de criptografia, toda essa onda toda aconteceu por motivação de guerra, né? E tinha alguns requisitos fundamentais, por exemplo, o funcionamento tinha que ser contínuo, tinha que ser tolerante a falhas, né? Uma vez que você tem a questão de guerra, imagina uma bomba cai no local, você não pode perder toda a tua comunicação, você tem que ter alguma coisa em termos de redundância, né? Então, essas coisas são preocupações de base da rede de computadores, mas que surgiram num cenário bem diferente, né? Um cenário de guerra, né? É, Então, é uma rede de computadores, o nível mais baixo da internet, né? Desde 82, né? Em termos de comunicação, de formato, é o que a gente chama de TCP/IP, que é uma combinação de protocolos de redes, né? Que permitem a comunicação entre máquinas, né?
esse TCP/IP ele mascara, né, essa diferença entre os dispositivos conectados à internet. Então, é como se eu não soubesse exatamente o que está do outro lado, né? Eu sei que eu tenho um endereço e eu tenho uma maneira de me comunicar com o que está do outro lado, mas eu não sei exatamente o que aquilo é, né? Aquilo pode ser um computador, pode ser um celular. Aí, pensando na internet das coisas, a coisa caminha para ter ainda uma diversidade maior aí de componentes, né, conectados à rede. É, Pois bem. E no TCP/IP, na verdade, eu falei aí isso, para alguns de repente pode ser ainda um palavrão, né? Para o pessoal que já viu ou está vendo redes de computadores, essas coisas em algum momento vão se tornar coisas comuns, né? Para esse material em particular, eu recomendo o livro do Kuroz. Depois eu vou falar um pouco de biografias, referências, né? Mas o livro do Kuroz, ele é meio que a Bíblia hoje para a área de redes de computadores, e uma das coisas que o Kurose fez bastante interessante e muito diferente de ensino de redes em relação aos outros autores é que ele inverteu a forma como os autores tradicionais, como Tannenbaum e outros, Stalin, como eles apresentavam conteúdo de redes de computadores. Enquanto Tannenbaum e outros faziam a coisa de forma bottom-up, ou seja, você começava lá do nível físico de enlace e ia subindo na apresentação até falar da camada mais geral, o Kuroso inverteu. Ele começa a falar do alto nível e vai até o baixo nível. Então você não tem aquele choque no início de ver umas coisas de um monte de bit, de você não entender muito bem para que aquilo tudo serve. Você começa de um alto nível. É muito mais fácil você começar a falar, ó, nesse esqueminha aqui que está indicando essa camada aqui de aplicação, a falar coisas como navegador web, como cliente de e-mail, é um cliente de chat, né? Isso tudo são aplicações, são coisas que a gente tem acesso, né? E que precisam da comunicação na rede para funcionar, né? Então, o Kuroso dá essa invertida e isso é muito bacana. Então, os primeiros capítulos, 2, 3 capítulos, eles são um material bastante interessante para a galera que não tem nenhuma afinidade aí com programação para web, com redes e tudo mais, mas para ter uma noção de como as coisas funcionam, né? Nesse esquema aqui, só para dar uma ideia, né? Então, se eu tenho uma máquina A querendo se comunicar com uma máquina B, né? Então, nessa máquina A eu tenho uma aplicação, né? Onde tem os dados que a gente quer que sejam trafegados, né? E esses dados eles descem aqui numa pilha chamada pilha de protocolos, onde mais informações são adicionadas a esses dados, de forma que esses dados possam ser trafegados no meio físico, né? Ou seja, que esses dados possam chegar na máquina destino, né? Então é como se a gente estivesse aqui, a cada descida aqui de camada, a gente vai meio que encapsulando, embrulhando aqueles meus dados com informação que é necessária para fazer essa transferência para uma outra máquina. É como se, imaginem, por exemplo, imagine que eu estou querendo mandar uma carta, né? Então eu pego essa carta, coloco ela dentro de um envelope, eu pego esse envelope, eu coloco um selo nele, então eu vou colocando, eu boto envelope, aí depois imagina que eu coloco no plástico para esse envelope ficar resistente a qualquer intempérie e tudo mais, eu boto um selo para indicar para onde ele tem que ir, e por aí vai, né? E aí, no final, no momento que ele está pronto para ser enviado, eu estou aqui nessa camada de rede para trafegar isso lá para minha máquina destino. E aí, quando isso chega no destino, o que, que a pessoa, o destinatário faz? Desfaz o processo, então vai tirando as embalagens todas até encontrar a informação que eu estava querendo trafegar. Então, uma analogia meio simplória, né? Mas que é para dar uma ideia de como é que acontece essa questão de tráfego de informação na rede, né? Como uma máquina faz para se comunicar com o outro. Quando a gente fala de web, necessariamente a gente não pode deixar de falar desse cara aí, Tim Berners-Lee. Ele é considerado meio que o pai da web, né? O pai da www, né? Porque ele foi o primeiro cara, o cara que rascunhou muito do que a gente tem hoje de conhecimento, de noção de web, a ideia de hipertexto, né? O HTML, né? O documento com links, né? A ideia de se ter um browser, né? De ter uma aplicação em que eu faço acesso a algum servidor que me hospeda páginas, né? Um servidor que tem páginas hospedadas e que serve clientes, né, serve navegadores, né? Então esse cara ele era um trabalho que ele fazia lá no CERN,
por uma questão que ele acreditava. Na verdade, esse trabalho foi muito motivado pela necessidade dos pesquisadores mundo afora precisarem trocar informação, trocar experiência, trocar relatos de pesquisa, né? Então, esse ferramental inicial foi basicamente para atender a esse público, né? Então, essa coisa toda, no momento em que o pessoal lá do CERN, né, que era onde ele trabalhava, teve a oportunidade de implantar algo do tipo, né, tiveram recurso, ele foi e colocou tudo que ele tinha rascunhado em prática, né? Então tem umas fotos aqui, isso aqui é a página dele no Wikipedia, né, que vocês conseguem achar aí facilmente. Como eu comentei, o objetivo dele era compartilhar documento entre os pesquisadores, né? E esses documentos eram hipertextos, né? Com alguma coisa de hipermídia, como áudio, vídeo, imagem, né? E vídeo nem tanto, né? Mas áudio, imagem, né? Som, essas coisas já eram possíveis lá desde do primeiro momento, né? Agora tem uma foto aqui, que essa foto, ela está no artigo do Wikipedia, né, em inglês, do Tim Berners-Lee, e ela é muito representativa, né? Ela tem aí, por exemplo, no teclado a propriedade do CERN, a propriedade do CERN, né? Tem esse símbolo coloridinho no monitor, é um símbolo da Next, né, que era uma fabricante de computadores, que está no teclado também, está no gabinete, né? Em cima lá do gabinete está a propriedade do CERN também, né? Aqui em cima do teclado tem parece um artigo, né, com umas bolinhas e um monte de setinhas. Isso aqui era, digamos, uma modelagem aí do que é a web, né, que é um grafo, né? Então eu tenho vários nós, né, vários documentos, né, e referências entre documentos. Então provavelmente essa página de papel em cima do teclado está descrevendo isso aí. E no gabinete tem uma mensagenzinha vermelha ali que está até meio rasgada, que está dizendo ali, ó, "This machine is a server, do not power down." Né? Então, assim, imagina, né? Eu tenho um servidor com várias páginas de pessoas que precisavam acessar ali para baixar documentos. Aquela máquina não podia é, ser desligada, porque senão parariam a internet daquela época, né? Que se resumia, a web, né? Que se resumia a essa coisa aí. E essa mesa aí era a mesa de trabalho dele, né? Então, essa imagem, ela é bem representativa, né, de onde partiu a web, né, em termos de infraestrutura, de ideias, de uma série de coisas. Né? Então, assim, quando eu falei documento hipertexto, aqui tem um detalhamento, mas eu não vou nem me ater muito a isso não, mas a ideia é que eu tenha documentos, né, e esses documentos têm links, eu posso navegar de um lado para o outro. Né? Os documentos são considerados nós e esses links são os elos. Né? Eu posso navegar coisa de um lado para o outro, e eu posso navegar até dentro do mesmo documento, né? Aí o que o pessoal chama de âncora, né? Eu posso fazer referência a parte de um documento apenas, não um documento como um todo. Né? Então são várias nomenclaturas, coisa que a gente vai ver ao longo do tempo. Para que haja essa comunicação, isso já o Tim Berners-Lee já tinha arquitetado, né, que a gente teria o papel dos browsers, né, dos web browsers e dos web servers, né, ou seja, clientes e servidores. Então, assim, a arquitetura web é uma arquitetura típica cliente-servidor, né? Eu tenho sempre alguém demandando alguma coisa e alguém capaz de prover aquela coisa que está sendo demandada. Né? Então, os browsers, eles foram, os navegadores, né, web, eles foram considerados os clientes desde o primeiro momento, porque cabia a eles o papel de iniciar uma requisição ou de iniciar uma solicitação, né, um pedido por algum documento. O seu papel era obter do usuário um documento a ser recuperado e apresentá-lo ao usuário. Então, assim, o cliente, o navegador, né, ele permite que uma solicitação seja feita a algum servidor, e ele tem o papel de, no momento que aquela resposta, aquela consulta, ela é retornada, aquele documento ele é apresentado no browser. A maioria das requisições são para recuperação de documentos existentes, ou seja, na verdade, nos primórdios a gente tinha na infraestrutura, né, dos servidores, documentos estáticos, né, e os clientes simplesmente podiam consultar um ou mais arquivos daqueles, simplesmente o papel do servidor
o web ele funcionava quase como era bem um servidor de arquivos mesmo, né? Então ele recebia uma solicitação, o cara quer o arquivo tal, pegava e devolvia, ele não tinha que fazer absolutamente nada com a solicitação, simplesmente encontrar o recurso, encontrar o documento e devolver o documento para o cliente, né? Só que aí já isso também num primeiro momento começou-se a perceber que seria interessante ter a ideia do servidor, ao invés de apenas devolver documentos estáticos, poder ter alguma dinâmica, ou seja, poder rodar algum programa a partir de uma solicitação. E aí que começam a surgir coisas como CGI, como um Gateway Interface, que são recursos que permitem que os servidores web, usando um protocolo bem padrão, possam rodar programas que vão produzir respostas a serem devolvidas pela web, né? Então, esse basicamente aí é o papel inicial aí dos browsers, né? Dos navegadores, né? E na história dos navegadores, essa imagem aí eu recuperei não, na verdade, deixa eu até comentar aqui. Tem um aluno do CEDERJ, o nome dele é Apoena, ele está terminando o curso e ele resolveu fazer um TCC. Eu acho que ele faz uma análise de performance de frameworks de JavaScript, ou de alguma coisa desse tipo, né? Eu esqueci agora exatamente. Mas aí ele, no início, ele fez um levantamento, né, de histórico, né, de web, de um monte de coisas. E foi legal porque numa parte do texto ele fala da história dos browsers. E aí o primeiro browser que ele apresenta, eu nem tinha essa imagem, foi legal, até copiei do texto, um texto rascunho que ele me mandou, desse browser aí, que foi um browser criado também pelo Tim Berners-Lee, né? O nome desse browser, primeiro ele era acho que era www o nome do browser, e aí eu acho que provavelmente por uma coisa de confusão, depois ele foi renomeado para Nexus, né? Então, o primeiro browser, né, o primeiro cliente, navegador, ele tinha um pouco essa cara ainda, até escrito ali, ó, by Tim Berners-Lee, né? Tinha alguns recursos aqui, tudo mais, alguns botões, mas o que acontece de forma diferente aqui? A navegação era muito textual e muito manual, né? Então, cada link na página normalmente era numerado. Então, para eu acessar um link, poder disparar o link para ter uma nova consulta, eu tinha que informar qual o número do link que eu tinha interesse, né? Quando aquele documento tinha uma imagem, abria-se uma nova janela só para mostrar aquela imagem daquele documento. Então era uma coisa muito diferente, né? Assim, que dava um certo trabalho de se navegar, né? Então essa foi uma primeira versão de um navegador, né? No caso o Nexus. E agradeço aí até o Apoena, né? Peguei a imagem lá da dissertação dele, não, do texto dele, né? Para mostrar aqui para vocês. E aí, tempos depois, o pessoal lá de uma universidade nos Estados Unidos, a NCSA, eles criaram o Mosaico. O Mosaico aí foi um navegador, o primeiro navegador com a cara do que a gente vê hoje, né, em termos de navegação web, né, de você ter um endereço lá para o URL e tudo ser apresentado numa única janelinha ali, e da gente poder clicar nos links diretamente e esses links carregarem outros conteúdos, né? Então essa foi a primeira versão. E uma coisa curiosa, meio que provocação aí para vocês, porque esse navegador, o Mosaic, eu acho que ele foi criado, foi desenvolvido, foi lançado em 90 e pouquinho, não sei se 93 e tudo mais. E o Google ainda não existia, né? Aí, assim, aí eu estou acessando o site do Google ali, né? Mas é uma mistura ali de coisa muito antiga, coisa muito recente. E uma coisa curiosa, esse site aí, essa imagem, eu peguei de um site que descrevia como você instalar o navegador Mosaico numa distribuição Linux, né? E assim, o site agora, o artigo que eu vi é de 2020, né? Então assim, até hoje a galera ainda consegue instalar o Mosaico. Os caras falam que não tem muito benefício nisso, porque o navegador ele é antigo, né? Então muitas coisas que a gente tem hoje de dinamismo de página web, tudo mais, muitas coisas ficam quebradas, né, com o navegador, né? Mas tinha lá um tutorial para quem quisesse instalar e de repente acessar a web de uma forma muito antiga, né? Muito arcaica. Mas então assim, esse foi o primeiro navegador de fato, e foi, aí contando uma experiência minha, foi o primeiro navegador que eu utilizei, né, para usar, acessar a web, isso foi em 95.
E eu tinha uma bolsa de iniciação científica e, na época, o meu projeto com o meu professor, a gente tinha o projeto tinha uma parceria com a LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que na época funcionava na Urca, lá no Rio, mas que hoje está em Petrópolis, né. E o LNCC, eles costumam abarcar ou hospedar um monte de projetos, né, de diferentes, universidades, e aí tinha o meu projeto, eu ia para lá para trabalhar. E aí eles tinham lá as máquinas, né, muito além do que o que a gente conseguia ter em casa, né. E eles já tinham a mosaico, as coisas funcionando lá, e aquilo para mim foi impressionante, porque tudo bem, era extremamente lento, né, para um local como o LNCC, que era meio que um local onde você tinha computação de alto desempenho, as coisas aconteciam de forma, assim, um tanto rápida, né, digamos, estava à frente do nosso tempo, de nós mundanos. Mas, a gente digitava, por exemplo, o site do Globo, o site de qualquer jornal e tudo mais, e você volta e meia você tinha que tomar um café, porque até carregar a página levava bastante tempo, né. E isso era rápido, né. Mas isso já a minha o que eu ficava impressionado não era com a lerdeza, e sim com o barato de: "Caramba, eu consigo ler o jornal do computador, imagina como é que vai ser isso daqui a algum tempo, né, as pessoas não vão precisar comprar jornal ou isso e aquilo", então eram coisas que passavam na minha cabeça naquela época lá, com as experiências de ficar navegando em sites, né, usando o navegador, né, como esse aí, né. Então, assim, isso aí tá bem na história mesmo da web, né, e foi um navegador muito importante. Aí, como eu falei, ele é da Illinois, né, a universidade que eu estava tentando lembrar o nome, foi em 93 que foi lançado. E essa aplicação que culminou no uso da web, né, então a web passou a ser usada de uma maneira muito mais massiva, porque era muito amigável a forma como a gente interagia com os conteúdos, né. Beleza. Ah, para os navegadores poderem fazer o seu trabalho, tem que ter do outro lado os servidores, né, então a gente tem o papel também dos web services, que são os que ficam esperando, né, consultas, né, requisições dos clientes web e vão produzir um resultado, né. Como eu falei, que pode ser estático ou dinâmico, né. Um destaque ali importante, todas essas interações entre clientes e servidores ocorrem sobre o protocolo HTTP, que é um protocolo que rege a comunicação entre componentes na web, né. Então toda solicitação, toda requisição, toda resposta, tudo isso é feito usando esse formato HTTP, que de repente, numa outra oportunidade, a gente pode falar, mas é assim, esse assunto foca muito mais focado para a galera de redes de computadores, nessa questão dos protocolos lá no baixo nível, mas eu acho que vale a gente dar uma olhada só para ter uma percepção. Como eu falei antes, aquele livro do Kurose, né? Acho que é James Kurose, tem lá nos primeiros capítulos onde ele destrincha essas coisas, então é um material bastante importante, bastante interessante aí para vocês consultarem, né? Os servidores web usualmente executam como processo em background. Então, assim, o servidor ele não precisa ter uma tela, uma interface, na verdade, ele é um recurso, é um processo, né, um programa que está lá em execução, e ele fica simplesmente escotando numa porta, né, que é a maneira como as comunicações acontecem, né, em redes. Né, então, a porta é o mecanismo que eu distingo para qual, por exemplo, uma informação que chega numa máquina, para qual aplicação aquilo ali está destinado, né? E na web, o protocolo, a porta padrão é a porta 80, né, de comunicação entre cliente e servidor web. Então, uma aplicação servidora é uma aplicação que fica escutando naquela máquina numa porta 80, e aí o servidor ele espera uma requisição HTTP, uma solicitação HTTP, processa ela e devolve uma resposta para aquela solicitação, né? Então esse é o papel básico aí de um servidor web. E os servidores web, normalmente, eles possuem 2 diretórios ou 2 espaços de organização, assim, principais, né. O primeiro, uma raiz de documentos, então eu tenho uma estrutura de diretórios, alguma coisa que representa as minhas páginas ou as minhas aplicações que estão disponíveis naquele servidor para serem consultadas, né, por clientes. Então essa é a primeira coisa. E uma outra seria uma configuração, eu coloquei como uma raiz de configuração, ou assim, é o espaço onde eu configuro o que está onde, qualquer outra coisa que seja importante de se configurar para um servidor web, né.
Então, são duas coisas chaves e que a gente tem para qualquer servidor disponível. Aqui eu coloco alguns servidores, mas provavelmente isso ainda está um pouco desatualizado, né? Essas slides, aí eu acho que eu tinha preparado eles em 2010, talvez. E essas informações aí sejam de 2010, então deve ter alguma mudança em termos de quantidade de hospedagem, percentual e tudo mais. Mas é só para comentar alguns servidores que são muito conhecidos, né? O Apache, que há algum tempo atrás era o principal servidor web, né? Super rápido, confiável, né? E tudo mais. Um servidor muito antigo, né? O IIS é um servidor ainda que é bastante utilizado por causa da Microsoft, né? Então é a solução Microsoft, né? Para servidores, para hospedagens na web, mas a gente ainda tem esse Nginx aí na terceira linha, o Google tem esse GWS que eu nem sei em que pé isso anda, tem esse Light PD aí que ouvi falar há pouco também, e a Sun, na verdade a Sun foi comprada pela Oracle, não? Ela tinha o Sun One e um outro, aí só para falando informação só para a gente não se confundir, a Sun e depois a Oracle, eles tinham uma implementação de navegador de referência para Java, que é o Tomcat, o nome do navegador de referência é o Tomcat. O que é navegador de referência? Né? O que é implementação de referência? Eles especificavam, né, a linguagem, né, em termos de recursos, né, no caso de Java para a web, e eles precisavam ilustrar isso, né, para qualquer desenvolvedor, para qualquer pessoa que quisesse usar aquelas tecnologias. E como é que eles ilustravam? Eles usavam uma implementação de referência. Então, assim, esse Tomcat era um servidor que eles colocavam tudo que se tinha para poder experimentar e ver funcionando em termos de hospedagem para aplicações em Java, né, na web, eles usavam esse Tomcat, né? E essa aplicação, assim, ela foi na época que Java era muito utilizada, ela começou a ganhar até uma certa maturidade, né? Eu vi até algumas aplicações de e-commerce, de comércio eletrônico mesmo, que eram usados, mas que o pessoal hospedava no Tomcat. Então, assim, esse servidor ele foi bastante utilizado na época, né? Mesmo sendo só uma questão de referência para ilustrar, né, as tecnologias de uma dada linguagem, e até determinado momento a Sun, não sei se ainda era Sun ou a Oracle, doou o projeto para lá, para a Fundação Apache, né? Então, hoje, quando você olha para o Tomcat, o pessoal chama de Apache Tomcat, né? Então, é o Tomcat que está disponível na Apache, né? E às vezes o pessoal confunde essa questão do servidor Apache Tomcat com o servidor Apache, que são coisas totalmente distintas, né? Esse Apache Tomcat tem essa origem aí do Tomcat, que era uma implementação de referência do pessoal lá de Java para ilustrar o que era possível se fazer com as tecnologias para a web. Esse servidor Apache, aí, esse é um servidor mais profissional, que é muito utilizado aí ainda hoje, mas eu não sei em que proporção, tá? Provavelmente não está mais nesse 60%, pode ter caído um pouco, porque eu vi muita gente falando desse Nginx, tem o IIS também, que não perdeu tanto mercado, então não sei como é que está essa proporção em termos de percentual, mas o Apache certamente ainda é um servidor bastante sólido e bastante confiável. Beleza. Isso eu já tinha comentado um pouco, essa questão do protocolo, né, HTTP, né? Como eu falei, é o protocolo, é o formato de mensagens que meio que rege as comunicações na www, na web, né? Então, nesse protocolo que as nossas solicitações elas são encaminhadas lá via cliente, que são processadas pelo servidor para aí sim produzir uma resposta que também é encapsulada, incorporada dentro de uma mensagem HTTP. Né? E os protocolos de baixo são que dão conta dessa comunicação toda aí. Por exemplo, o TCP é normalmente o protocolo que garante a entrega, né? Então garante que uma mensagem ela vai ser entregue, garante que ela seja entregue lá do outro lado. Então vamos pensar que o cliente faz uma solicitação
e o TCP dá conta de que essa mensagem chega lá no destino. Como é que ele dá conta disso? Por exemplo, imagina aqui que eu tenho uma solicitação, essa solicitação ela foi quebrada em 3 mensagens, que é uma coisa que vai entrando para a área de redes, tá? Imagina que essa solicitação foi quebrada em 3 mensagens. Então, o TCP vai lá e numera em 012. Estou falando de uma maneira bem simplória, tá? Então, ele numera lá os pacotes e manda aquilo ali para a rede. Lá do outro lado, a camada do TCP lá que está recebendo vai esperar, baseado nessa numeração que foi criada, que vai esperar aquela quantidade de pacotes. Se dá um timeout, esse cara aqui não recebe um acknowledge, né? Ele não recebe uma informação dizendo que a informação é recebida, e ele reenvia. E aí esse mecanismo, né, é o que garante que as mensagens vão ser entregues, né? Então que a comunicação ela é confiável. Em algum momento a informação vai chegar lá no destino. Então, assim, cada protocolo aí tem o seu papel, né, nessa pilha aí, e aí eu recomendo novamente a questão de olhar aí o livro do Kuroso e qualquer outro material, né, da área de rede de computadores, para entender um pouco mais a fundo isso aí. Uma coisa que eu tinha pensado na maneira de começar a falar essa aula era de explorar um pouco além do básico, né? Até o momento agora a gente falou como um histórico, né? Assim, do que se tem, né? De como as coisas caminham, né? Na origem lá, o browser ele só recebia coisas como, por exemplo, aqui ó, ele está solicitando uma URL, né? Um documento para o servidor processar. O documento, o servidor ele tem a capacidade de pegar algum documento estático e devolver, e mais recentemente, não tão recentemente assim, a possibilidade de disparar algum programa que vai produzir a resposta para ser devolvida. O que é esse programa? Pode ser, por exemplo, da maneira mais simplória, o que a gente está acostumado hoje quando eu acesso uma página lá em PHP, coisa que a gente ainda vai comentar. Então, quando o cliente solicita uma página, por exemplo, em PHP, essa solicitação chega aqui no servidor, ele percebe que PHP é um programa, né, escrito na linguagem PHP, e o servidor roda esse programa, e o resultado dessa execução desse PHP, desse script, é devolvido para o cliente, né? Então, assim, essa caixinha aqui, aplicação programa, está representando toda a forma de programas, né, que podem estar lá disponíveis para executar e produzir resposta para os nossos clientes, né? Então, o PHP, ASP, Node, né, que é o mecanismo, o projeto que permite que a gente rode JavaScript lá no servidor, uma série de outras coisas estão representadas aqui por essa caixinha, né, de aplicação e programa. Isso tudo é devolvido, né, na verdade o resultado, ou as páginas estáticas, ou o resultado dessa execução é devolvido pelo servidor para ser renderizado, para ser apresentado pelo cliente lá pelo browser, né? Então essa aí é a comunicação, é a arquitetura básica cliente-servidor que acontece na web, né? Deixa eu ver se tem mais algum slide. Não tem. Calma aí que eu ainda vou voltar aqui. Tem umas referências aqui que eu gosto de falar, mas antes deixa eu falar um pouquinho mais. O que acontece, pessoal? Essa questão da comunicação aqui de forma cliente-servidor, ela é muito bacana, mas ela, num passado aí mais recente, ela se mostrou um pouco, não vou dizer que é inviável não, mas um pouco trabalhosa, um pouco ineficiente, é a melhor palavra, ineficiente para a quantidade de informações ou de conteúdos que as páginas passaram a exibir com o passar do tempo, né? Então, por exemplo, na arquitetura tradicional, cliente-servidor, toda solicitação a um servidor, ela necessariamente dependia de uma ação do usuário, né? Então, o usuário digita um endereço lá na barra de www, na URL, e dá um Enter, isso gera uma solicitação. O usuário clica no botão, isso gera uma solicitação. O usuário clica no link, isso gera uma solicitação lá para o servidor, né? E qual é a questão que acontece hoje? É tanta informação, e tanta informação que é trazida para o lado do cliente, que se toda vez que ele tiver que
a fazer uma solicitação, fazer um clique, ou toda vez, toda ação do usuário, ou melhor, toda atualização no lado do cliente, se ela dependesse exclusivamente do usuário, as páginas não iam ser tão dinâmicas como elas são hoje atualmente, né? Então hoje a gente tem, principalmente com a linguagem JavaScript aqui no lado do servidor, a gente tem uma possibilidade tremenda de implementar páginas muito mais dinâmicas. Então, basicamente, a interação entre cliente e servidor, hoje, na maioria das páginas, independe da ação do usuário, né? Assim, muitas das interações de recuperação, de solicitação de informação, acontece porque na página em que eu baixei, tem um código ali em JavaScript que faz uma nova solicitação para o servidor, que tem em termos de formato, né, essa questão do protocolo é exatamente igual a quando o usuário faz uma solicitação, mas não está sendo disparada em função de um evento, né, ou de uma ação do usuário, e sim da minha própria aplicação. É uma tela de refresh, alguma coisa que eu quero que seja atualizada de tempos em tempos para o meu cliente, mas que não quero que o meu cliente, eu digo usuário, né, que ele precise explicitamente ir e interagir com a minha tela, né? Então, isso é um primeiro aspecto que muda um pouquinho esse formato tradicional aí da relação cliente-setor. E o segundo aspecto é que com também com o JavaScript, eu tenho a possibilidade de não atualizar a minha página inteira, mas somente uma parte da minha página. Então, isso ganha bastante, porque diminui muito o tráfego, né, pela rede, né, dos conteúdos, né, e eu consigo ter uma página muito mais dinâmica e muito mais leve, porque a página do meu cliente, do meu usuário, né, ela não precisa ser toda atualizada o tempo todo, né? Imagina que lá com uma página ela tem imagens, tem um monte de recursos, e que só tem uma parte da minha página que eu queira mudar, não faz sentido eu ter que baixar todo aquele conteúdo novamente, né? Então, atualizar uma parte da página é um negócio um tanto natural para a maioria dos sites hoje e muito mais eficiente, né? Como eu havia comentado, né? Então, é basicamente como os sites, né? Como essas coisas hoje estão funcionando na web. Beleza. Então, assim, aqui tem poucas referências, né? Esse site do professor Jair Leite, eu acho que eu copiei alguma coisa em termos de imagens, né, do site, é um professor lá da Federal do Rio Grande do Norte. Tem, em termos de livro-texto, um livro que eu gosto bastante, é esse livro do Sebesta, né, Programando na Web, mas tem também o livro do Kuroz, né, que eu comentei com vocês aqui, esqueci de falar, que eu acho que é um livro bastante importante para vocês darem uma olhada, e a Wikipedia como geral, né, relembrando sempre o Wikipedia em inglês, né, para a gente garantir aí textos mais confiáveis em função da quantidade de conteúdo que a gente tem em inglês, que é muito maior do que conteúdos que a gente tem em português. Tudo bem até então, pessoal? Tudo tranquilo? Ainda tenho mais algumas coisas para falar com vocês. Se vocês quiserem falar ou escrever no texto aí, está tudo bem? Tudo bem. Acompanharam até legal? Beleza? Maneiro. Tran- Ritmo tá tran- bom. Beleza. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, tem esse site onde eu costumo armazenar as coisas do curso, né? Eu vou colocar até o link para vocês. É aquele meu link tradicional, né? A página Tio Basílio, /cursos, /progweb. Esse slide, por exemplo, que eu acabei de apresentar, ele não está disponível aqui, mas eu vou colocar ele agora, assim que acabar nosso bate-papo aqui. De alguma maneira, eu vou colocar aqui, talvez aqui no início do cronograma, só para a gente poder acompanhar, vocês poderem se referenciar ou olhar esse conteúdo novamente, se quiserem, né? Agora, tem uma coisa interessante que eu quero destacar para vocês, que é o seguinte. Eu comecei falando aqui, né, nesse nosso bate-papo do desafio que é hoje falar de web, de programação web, com a infinidade de tecnologias, de ferramentas que a gente tem, né? E só para vocês terem uma noção, teve um gráfico, eles chamam de roadmap, né? Um mapa, né?
que eu me deparei há um tempo atrás e agora eu encontrei, até os caras hospedaram numa página do GitHub, no GitHub, desse roadmap, e aqui atualizado aí para 2020, mas que eu vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma noção da quantidade de tecnologias, né? Eu sei que vocês têm essa percepção, né? Mas só para a gente ver. E, na verdade, no meu ponto de vista, até esse roadmap ele ainda está desatualizado. Ó, só para vocês sentirem o drama, aqui é o início, né, da brincadeira, e olha a scroll onde está. Tá? Então ainda tem isso tudo aqui de coisa para caminhar. Né? Bem, aqui ele coloca algumas coisas que são comuns e importantes para qualquer desenvolvedor web, para qualquer pessoa que queira entrar por essa área, né? Então, desde a questão de versionamento, uso de terminal básico, isso também é um negócio interessante, estrutura de dados e algoritmos, né? Básico de programação, obviamente, GitHub, né? Aqui combinado com Git ou qualquer GitLab, qualquer coisa desse tipo. Alguma coisa em termos de licença também é importante ter ideia, versionamento, SSH, conexão segura, né, HTTPS, por aí vai, padrões de projeto e encoding. Encoding é um negócio que às vezes é um pouquinho chatinho também, porque você tem o browser, você tem a máquina cliente, e aí essas configurações às vezes dão um certo trabalho. Mas são coisas comuns aqui, né? Então isso aqui, ele, nesse roadmap, ele está dizendo que é algo básico, né, exigido, né, para qualquer caminho que se escolha, né? E aí aqui tem os caminhos, ó. Front-end, para quem quer se especializar com front-end, ou seja, só com a parte do que aparece lá no browser, né, no cliente. Back-end, aí é a galera dos bastidores, aí é quem vai para os web services, né, para a programação dos servidores web. E ainda tem o DevOps. DevOps é a galera que trabalha mais com a parte de implantação, ou seja, é a galera que faz o meio de campo entre os desenvolvedores e a galera que usa, né? Então, o pessoal mais especializado em fazer implantação de software, de programas web, que para aplicações pequenas, para e-commerce pequenos, isso aí pode não ter grandes importância, mas para empresas grandes, para aplicações muito grandes, isso faz muita diferença, né? Ter um time ou gente dedicada, especializada com a parte de DevOps, né? E aí, para cada dessas linhas aqui, a gente tem um conjunto de coisas que algumas ele coloca como recomendação, outros ele coloca como algo obrigatório, né? Outros como algo dispensável, né? Vamos só passar o olho aqui rapidamente, depois eu mando o link para vocês. Então, por exemplo, como front-end, ele fala alguma coisa aqui inicialmente de internet, né? A questão do básico de HTTP, de browser, de DNS, ó, você vê um basicão aqui mesmo de redes de computadores, como eu comentei. Depois a gente entra em coisas ainda também básicas, que é HTML, CSS, né, que é a parte voltada lá para cliente, né, para montagem de páginas, o CSS para a parte de estilização das páginas, que é algo bastante básico também hoje em dia, e em seguida JavaScript, que é a linguagem que nos permite dar dinâmica, criar dinâmica, né, ou dar uma dinamicidade para os conteúdos que são renderizados nos browsers, né? E aí cada dessas linguagens, cada desses recursos aqui, com quantidade de coisas a serem estudadas, a serem exploradas, né? Então, por exemplo, aqui no caso do JavaScript, óbvio, eu tenho que aprender o básico da linguagem, tem a parte de DOM, que é exatamente o recurso que me permite alterar, por exemplo, uma parte de uma página e não a página como um todo. Então eu faço a pesquisa por um trecho lá da minha página e substituo ela por o que eu quero. Então eu crio a dinamicidade nisso aí. E por aí vai, né? Aí, seguindo aqui, ele fala de versionamento de controle, uma parte de segurança, né, HTTPS, CORS, coisas que são importantes também em termos de web, a questão de gerenciamento de pacote, aí a galera de Node lá conhece um pouco dessa coisa de NPM, por aí vai. A CSS também vai no meio de um monte de informações, e vocês observem que a coisa dessa, isso tudo aqui está dentro do front-end, tá? A PWA, que é uma outra pegada voltada para
para quando a gente quer que sites, né, eles renderizem ou se comportem como aplicações webs, né, como web apps, né? Não sei se vocês já têm, por exemplo, o Instagram, eu acho que é um bom exemplo disso. Que se você não tem o site, o aplicativo instalado no celular, você pode acessar o site e pedir para adicionar ele na tela principal. E aí ele dá uma customizada, você não parece que está num browser, né? Porque ele limpa tudo e ele é customizado, né? Para simplificar, para não ser tão. Para não. É, como eu posso dizer, para não ser tão ineficiente quanto seria, por exemplo, ficar navegando pelo browser, né? Então é um mecanismo bastante interessante quando se quer se aproveitar, por exemplo, do recurso de desenvolvimento web e você não quer criar um aplicativo, um app totalmente do zero, um aplicativo nativo, por exemplo, seja para Android, seja para iOS. É uma maneira interessante aí de pensar no meio termo, né? E por aí vai, né? GraphQL, que é um mecanismo aí para implementação de serviços, coisa que a gente vai comentar mais à frente, e vida que segue, ó. WebAssembly e Keep Learning, né? Na verdade, como a gente sempre comenta, né, as coisas não param. Para o back-end, novamente, a questão de internet também super importante, né? Tem que se saber, né? Não tem jeito, né? Então, para quem quer especializar pelo back-end, aí tem que ter mais informação de parte de sistema operacional, coisas ligadas à máquina em particular, isso aí é bastante importante. Aprender uma linguagem, aí ele fala aqui de alguns exemplos, né, de linguagens que rodam em servidor, né, desde Java, C Sharp, PHP, Rust, Go, JavaScript, Python, Ruby, todas as linguagens com recursos para se programar servidores web, né? Aí, novamente, questões de versionamento de controle e tudo mais. Parte de banco de dados é super importante, né, no back-end. Alternativas, né, além dos relacionais tradicionais, os bancos não relacionais, né, também é algo bastante importante de se saber, pelo menos um, né, conhecer, entender a ideia, a importância dessas coisas, saber de API, a parte de teste, a segurança aqui em cima, e por aí vai, né? Parte de engine de busca, é realmente bastante coisa, e isso para o lado do servidor. E aí, no lado de DevOps, essa parte de integração, a gente tem recursos específicos também, né? Linguagens, elas têm recursos para fazer esse tipo de automação. A gente tem algumas ferramentas, e em particular, deixa eu ver se eu acho alguma delas aqui, próprias para esse tipo de implementação. Os containers, aqui, ó, há alguns repositórios, né, como GitLab, GitHub, tem recursos para a gente fazer integração contínua. Então, no momento que eu faço um commit lá do meu repositório, aquilo lá sobe uma versão para algum servidor. Então, essas coisas hoje já são bastante utilizadas, né? Professor, Sim. Quem está falando? é, rapidinho, ali no DevOps, quando apareceu ali, aprendeu uma linguagem, ali o Go ele foi marcado como a recomendação do cara, né? Assim como Uhum. no back-end o JavaScript está como recomendado. O senhor tem alguma ideia do porquê Go? Não, assim, JavaScript a gente tem ideia, né? Ah, sim, sim. Não, o Go não. Assim, eu conheço um pouco de Go, assim, e eu sei que a linguagem ela é bastante interessante para a parte de manipulação de processos, né? Coisas como concorrência e tudo mais, tem os recursos bem nativos, assim, bem interessantes. Pode ser, talvez, essa uma das razões, né? Tem que ser Entendi. rápido também, né? Então, assim, Uhum. mas eu não saberia, assim, eu nunca programei. Eu já vi alguns programas de Go, já fiz algumas experiências, mas eu não tenho nenhum conhecimento prático Aham. para falar, não é por isso. É Beleza, só uma suspeita minha, que seja por beleza. causa dessa facilidade aí com manipulação de processo e algumas coisas mais um pouco de baixo nível. Aham, Beleza? beleza. Valeu. Então, assim, existe essa enormidade de coisas, e aí, daí que eu comento o desafio, né, de você falar, ensinar programação web hoje, baseado nessa enormidade de coisas, né? É, eu normalmente começava de uma forma
básica, né, bem tradicional, bem convencional, pensando em termos de mexer de arquitetura, né, de coisas bem um beabá mesmo, até a gente ver coisas mais elaboradas, né? Isso é um caminho interessante, mas dá um pouco mais de trabalho. Acho que a gente fica mais safo, né? A gente compreende melhor todo o processo, mas a gente soa bastante, né? Assim, transpira bastante para conseguir chegar em alguma coisa que seja mais próximo assim do que o que a galera usa hoje em termos de mercado, né? Ainda não tenho clareza, né? Em retomando o semestre para a galera do presencial aí, como é que essa coisa vai funcionar, né? O que eu penso em fazer, ainda não sei, ainda está meio nebulosa, né? Mas assim, então essa ideia de pensar em alguma coisa convencional e depois falar de coisas mais rebuscadas, eu acho que eu sempre penso como um caminho interessante. E aí, tipicamente, eu nem adoto uma linguagem, né? Eu até provoco os alunos para escolherem. Então, tem gente que faz em PHP, tem gente que tenta fazer em Java, tem gente que tenta usa Node, né, para fazer, que tem umas simplificações, umas facilidades, né? Então, eu acabo não amarrando muito em termos de que linguagem utilizar. Agora, é importante escolher alguma porque quando eu dou esse curso no presencial, normalmente a prova é um trabalho prático, que eu acho que na prática as coisas ficam muito mais melhor sedimentadas, né? Então, normalmente não tem uma prova teórica e tudo mais, é uma implementação e normalmente a gente vai acompanhando a implementação de alguma ideia ao longo do semestre, né? Para esses nossos bate-papos virtuais, eu estou pensando em algumas ideias também. Eu não sei o que vocês pensam aí, o quão disponíveis vocês estão, né, interessados, né, em trabalhar, mas eu acharia legal, porque no momento que você começa a se deparar com coisa na prática, eu acho que as coisas vão se sedimentando, né? Em períodos anteriores, eu sugeria um trabalho. Na verdade, eu deixava em aberto para os alunos escolherem algum assunto, né? E normalmente os alunos escolhiam assuntos assim um tanto complicados, né? E aí, complicados assim, que envolviam muita informação, né? De repente uma lógica de negócio um tanto complicada e tudo mais, e a gente tinha que dedicar bastante tempo e a gente não conseguia passar por todas as etapas do que eu considero importante no desenvolvimento web, né? E aí, nos últimos 2 períodos, eu resolvi fazer de uma maneira diferente. Então, eu sugeria um problema e pedia para todo mundo fazer o mesmo problema, né? E escolhia problemas simples, né? Então, a primeira vez que eu fiz isso, eu pedi para o pessoal implementar uma aplicação para um to-do, né? Uma aplicação de tarefas, né? Coisas para fazer. Isso, obviamente, né, com a ideia de nuvem, né? Então, você tem um servidorzinho, e aí, quando o cliente acessa, ele tem lá uma telinha com recursos para, por exemplo, criar tarefas, para eu apagar, concluir uma tarefa, para eu apagar, para eu modificar, para eu até poder definir um tempo, né? A questão de recorrência para tarefas é um negócio interessante, né? Tipo, eu pago uma conta todo mês, né? Dia 5, né? Então, fazer uma coisa para a todo mês aquela tarefa ficar ali me cobrando, né? Ou aparecendo que precisa ser feita. Então, o primeiro semestre que eu resolvi mudar era uma aplicação dessa de to-do, que não é nenhuma novidade, né? Se vocês forem olhar vários cursinhos desses que tem aí pela web, é bastante comum o pessoal, não, vamos aqui ver como implementa um to-do em determinado, sei lá, em React, ou um to-do em Angular. E aí tem um monte de coisas lá que fazem coisas super rápidas e mágicas e que a coisa funciona, né? Mas então eu pensei nessa ideia de fazer uma coisa simplória para a gente poder percorrer todo o processo, desde a questão da implementação front-end ali, de interface, né, com o usuário, até questões de banco de dados, né, que a gente precisa ter de implementação de banco, para poder persistir, ter informação guardada para, né, para persistir as informações que a nossa aplicação vai estar manipulando, né? Então, a primeira foi uma aplicação dessa de to-do. No semestre seguinte, eu pedi uma aplicação como se fosse o Evernote ou o Google Keep, né? Então, a aplicação para guardar notas, né?
notas sobre qualquer coisa, a nota tem um título, tem um assunto, pode ter, por exemplo, uma tag, um lembrete, né, alguma coisa para fazer referência àquela nota, para indexar, para permitir, facilitar a busca, né? Então, foi a segunda versão, a segunda vez, isso aí foi, eu acho que no último semestre. Né? E para esse semestre, eu tinha pensado, mas aí eu acho que eu vou deixar a cargo de vocês escolher alguma dessas, né? Para os que quiserem, e eu ainda pensei numa terceira, que aí nessa terceira eu vou até falar um pouco, já que esse nosso primeiro encontro eu falei de muita coisa antiga e um pouco agora aqui de coisa nova, tudo mais, vou voltar a falar um pouco de coisa antiga. Uma aplicação lá no passado, assim, que me impressionou bastante, eu fui um usuário assim bastante assíduo dessa aplicação, ela se chamava Delicious. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Delicious ele era um site que nos permitia salvar bookmarks, salvar URLs, que hoje simplesmente é totalmente, entre aspas, né, eu acho que quase que useless, né, quase inútil, uma vez que as pessoas são orientadas a Google, infelizmente. Né? Então as pessoas, eu não sei qual é o site da UF. Aí em vez de inferir, não, vai no Google, digita UF, aí o Google responde, coloca lá o link, aí pega o primeiro link e clica para entrar no site da UF. Né? Então hoje as pessoas são muito orientadas a Google. E eu digo infelizmente porque, assim, de alguma maneira a gente fica dando para o Google uma riqueza de informação sem a menor necessidade, né? Porque guardar alguns sites principais, assim, não precisaria do Google ou de qualquer outro dessas engines de busca. Né? Mas é assim que a grande maioria das pessoas faz hoje. Né? Mas na época dos primórdios que a gente estava falando de web, a gente não tinha ferramenta de busca. Pelo menos nada com tanta qualidade quanto o que a gente tem hoje. Né? No máximo, se a gente olhasse lá, por exemplo, o Alta Vista, os buscadores antigos, ou KD, a gente tinha diretórios, né, de páginas e as coisas eram meio que classificadas quase que manualmente, né? E as buscas eram muito ruins, né? Os algoritmos eram bem precários. Né? Então, a gente saber ou ter algum mecanismo interessante para salvar URLs era um negócio legal. Né? E até hoje, por exemplo, se a gente olha nos browsers, a gente ainda tem uma aba aqui, Bookmarks, com recurso para poder salvar bookmarks. Esse é o que eu estou no Firefox, que ele é bem assim classicão. Né? Eu não sei se o Chrome tem algo tão explícito assim para salvar bookmarks. Né? Talvez até não tenha, por uma razão até do Google, né, de querer que você faça a busca, né, porque para eles é interessante. Eu não tenho certeza disso aí, não. Mas seja como for, então essa questão de salvar URLs não é uma necessidade hoje latente, mas naquela época era muito importante, né, para quem queria ganhar eficiência, né, não perder tempo na hora de chegar numa informação bacana, uma informação de qualidade. Né. Então, como é que acontecia naquela época? Esse recurso aqui de bookmarks, para eu salvar bookmarks, era uma coisa muito muito utilizada. Né? Naquela época, depois assim, eu falei do Mosaic e tudo mais, o Internet Explorer reinou em um dado momento, né? E principalmente porque a Microsoft teve lá a esperteza, para variar, né? De embutir, né, o navegador dentro da distribuição do seu sistema operacional. Né? Então o Internet Explorer ganhou todo o mercado e passou a ser o browser, né, que a galera utilizava. Depois até fundiu o Internet Explorer junto com o Explorer, né, junto com o navegador de diretório, né, de pastas, né, da sua máquina, né, para você não ter mesmo como se livrar, né, do Internet Explorer. Então, assim, era uma concorrência bizarra na época. Né? E o que acontecia? Por exemplo, se você tinha uma máquina no seu trabalho, você salvava ali os bookmarks, aqueles bookmarks ficavam locais. Se você chegasse em casa, você não tinha acesso aos bookmarks. Né? Uma possibilidade era tinha recurso para você exportar o bookmark. E aí, algumas versões do Internet Explorer geravam HTML com os links que você tinha salvo. E aí você tinha que pegar aquilo, não era fácil pegar e importar aquilo para algum outro navegador, alguma outra versão do Internet Explorer que não tivesse aqueles bookmarks. Então, assim, era um negócio meio esquisito, né? meio trabalhoso na época.
para se fazer, mas era importante para quem usava muito a web, para quem navegava muito, para ganhar eficiência. E aí, naquela época, isso eu posso dizer para vocês, anos de 90, 97, 98, por aí, dois carinhas que eram desenvolvedores, nas horas vagas eles trabalhavam em cima desse Delicious, que era um site onde a gente, uma das primeiras ideias, né, de nuvem, né, de aplicação na nuvem, uma aplicação que rodava no servidor, né, para guardar bookmarks. Né? Então a gente podia criar nossa conta e à medida que a gente ia... encontrei um site interessante, eu ia e salvava no Delicious, né? Salvava na minha nuvem, e no momento que eu quisesse recuperar, eu entrava lá, naquele site, tinha lá todas as referências. Eu vou até buscar ele aqui, eu não sei se vocês conhecem, o site não existe mais, infelizmente. Eu não sei se vocês conhecem o Wayback Machine. Esse site eu gosto muito dele, porque ele é um site que a ideia dos caras é fazer um museu da web, né? Na verdade, especificamente esse Internet Archive aqui. Mas, na verdade, o Wayback Machine, eles têm não apenas para sites, mas para softwares, um monte de coisas que são digitais, né? Eles guardam versões dessas coisas no servidor. É como se fosse um grande museu digital, né? E aí, aqui eu consigo, por exemplo, isso aqui já me salvou, esse site já me salvou por um monte de situações. Às vezes, algum site, alguma informação que eu queira buscar que já não esteja mais na web, eu consigo vir aqui e buscar. Se eles fizeram uma cópia num dado momento, eu consigo vir e recuperar aquela cópia e mostrar. Né? Então, eu digitei aqui o endereço como era na época, delicious.com, e ele está mostrando aqui, ó, isso aqui são todas as cópias que tiveram. Esse 2020 aqui, isso certamente está apontando para o próprio Wayback Machine. Eu vou pegar algo, ó, tá aqui 2001, eu falei com vocês, 90, né? Deve ser por aí. Eu vou pegar, por exemplo, uma página por aqui, vou chutar aqui 2009, vamos pegar, eu acho que esses círculos maiores, deixa eu pegar essa aqui, data 26, vamos ver. Minutinho, veio aqui, vamos clicar, vamos ver se aparece a tela como era nessa época. Tá aqui, olha só. Então, aqui era bem interessante. Isso aqui era uma tela geral, né? Eu tinha tela para alguém que não estava logado e eu tinha tela para pessoa logada. A tela não logada, ela apareciam, por exemplo, todos os sites que estavam sendo salvos, né, por diferentes usuários mundo afora, né? Então, essas aqui são todos os URLs, né? URLs, essas aqui são as tags, né? E uma coisa interessante que vocês já conseguem ver aqui, esse era um símbolozinho bem famoso na época. Uma coisa interessante que uma sacada deles na época, é que cada site, cada URL tinha um número, que era o número de pessoas que já tinham salvo aquela URL. Então isso dava uma dimensão, isso era um joinha, era uma curtida, né? Mas isso lá em final da década de 90, início de 2000, né? E isso era interessante porque dava uma dimensão de quão relevante era a URL para aquela comunidade de usuários do Delicious. Então, assim, quando esse número era muito alto, a gente sabia que aquele conteúdo tinha uma qualidade muito boa, que muita gente tinha salvo, né? Então foi uma sacada que os caras tiveram na época. E aí, assim, eu acho que foi a primeira aplicação que eu vi que tinha essa ideia de tags, né, de você poder categorizar coisas sem nenhuma amarração, né? Então você criava a tag da sua cabeça e aquilo ali era meio que espontaneamente, né, você começava a indexar os seus conteúdos, né? Então, esse site ele fez muito sucesso, né? Principalmente o que eu atribuo o sucesso deles, né? Eles definiram lá no primeiro momento uma coisa que a gente vai falar algum tempo nesse nosso bate-papo e depois quando retomar o curso, eles definiram uma API desde o primeiro momento. O que é falar de definir uma API para um site?
é definir definir formas de que outras aplicações, e aí eu não estou falando só pessoas, né? Então, porque quando você cria um site, você está pensando no usuário humano, alguém que está indo lá e navegar. Né? Mas a web, ela não está restrita só a essa interação humana. Eu posso ter uma outra aplicação que não seja uma pessoa, mas sim uma aplicação que está querendo uma informação que está hospedada num outro servidor. Então, eu criar recursos, possibilidades para que essas aplicações se comuniquem. Né? E o pessoal do Delicious fez isso desde o primeiro momento, definiu uma API pública para que outras pessoas pudessem criar ferramentas baseadas no Delicious. E aí isso ganhou o mundo porque uma das coisas que fez bastante sucesso, por exemplo, o Firefox e outros browsers, Mozilla não, desculpa, Chrome na época, Chrome não, gente, eu estou esquecendo, Opera, os browsers que tinham na época, né, que concorriam por mercado, o pessoal começou a criar plugins de forma que, por exemplo, no momento em que eu salvava uma URL aqui com bookmarks, ao invés de eu salvar localmente, eu salvava no Delicious. Aqui, na hora de visualizar meus bookmarks, ao invés de eu visualizar o que eu tenho aqui na minha máquina, eu visualizar o que vinha do Delicious. Né? Então, eram plugins que a gente customizava. E aí, isso aí foi tremendo, porque as pessoas podiam usar, se aproveitar, se beneficiar dessa ideia da nuvem sem ter que ficar entrando no site. Né? Então, bastava eu configurar a minha máquina do meu trabalho para acessar o Delicious, né, e não acessar localmente, e a mesma coisa a máquina de casa. E aí eu passei a olhar todos os meus favoritos, né, os meus bookmarks, né, as minhas URLs, em qualquer local que eu tivesse. Né? Então essa aplicação fez muito sucesso, e fez tanto sucesso que num dado momento eles foram comprados pelo Yahoo. Né? O Yahoo comprou, e aí depois deram uma reformada, a coisa criou um monte de firula e tudo mais, mas depois eles, em função de um monte de situações, né, que a empresa Yahoo passou, tudo mais, acabou vendendo e tudo mais, e aí depois de um momento essa solução foi descontinuada. Né? E hoje é o tipo de solução, né, de ideia que esses gigantes aí como o Google nem tem interesse que esse tipo de coisa aconteça, porque quando você tem um recurso para salvar suas URLs, você está deixando de utilizar o buscador, né, que é uma das principais fontes de entrada de dados, de informação, no caso para uma empresa como o Google. Né? Mas é o tipo de coisa que é bem interessante. E o que eu tinha pensado como uma terceira, além do To-Do, além da aplicação para guardar notas, né, como o Evernote ou o Google Keep, eu havia pensado nesse Delicious, né, uma versão, um site para guardar URLs, né? Então você poder. Seria um uso diferente, ao invés de guardar notas, eu estou guardando URLs, então estou guardando coisas que têm endereço específico, né? E por aí vai. Né? Então, assim, isso aí seria uma sugestão. Né? E só para concluir esse nosso bate-papo, e depois eu vou abrir para vocês falarem. Recentemente, como eu falei, eu era um usuário muito. Um usuário. Esqueci o termo que a galera utiliza, não, aquele usuário pesado, né? E era quase um evangelista do Delicious, falava isso para todo mundo, porque eu achava bastante interessante, principalmente para a época, né? Que a gente não tinha nada parecido para guardar URLs. Né? Depois de um tempo, recentemente eu me deparei com esse site aqui, ó, que eu vou acessar para vocês darem uma olhada. O nome dele é Yabs, Yet Another Bookmark Service. Esse prefixo Yet Another, talvez vocês já tenham se deparado com ele. Era um prefixo bastante comum, e isso para a galera mais raiz, tá? Não é a galera muito Nutella da computação, não. A galera mais raiz de computação costumava usar esse prefixo para falar de implementações alternativas para coisas que já tinham sido feitas, né? Então, por exemplo, na área de compiladores, a gente tem lá o LEC-IAC. IAC é Yet Another Compiler Constructor. Então, assim, Yet Another, ainda um novo construtor de compiladores, né? E esse YA aí, ele aparece em várias ferramentas aí, alguns softwares Linux, tudo mais, é bastante comum isso aparecer. E esse cara criou esse Yet Another Bookmark Service, e aí ele comenta logo no início ali, ó,
esse Yabs.io é um Smart Bookmark Online Service, né? Um serviço de bookmark online. It tends to replace the Delicious. Rest in peace, né? Então, assim, o falecido Delicious, né? E eu até mandei uma mensagem para esse cara, eu achei super interessante, porque eu, como era um usuário muito assíduo do Delicious, quando começou a ameaça de que ele ia ser descontinuado, eu fui e fiz um backup, né, dos favoritos, tinha lá um mecanismo para salvar um backup, eu salvei aquilo, e aquilo ficou na minha máquina, eu nem sabia, nem lembrava. A versão que eu tinha era de 2014, 2015. Acho, ou 2005, eu não sei, tinha uma versão bastante antiga do backup do Delicious. Né? E aí quando eu descobri esse cara, eu vi que ele falava, né, que tendia a ser um substituto, mas o que eu achei super interessante, deve estar aqui em algum local, ele tem um recurso de importação de tags. Não é aqui no AD, não. Talvez seja. Bem, algum ponto aqui tem uma possibilidade de eu importar tags do Delicious. E aí, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Mas tá. Aí fui, criei minha conta, cliquei na importação, informei qual era o arquivo, que estava lá o backup, né? E aí vocês observem aqui, ó. Meus bookmarks, 1438, ele recuperou todos os bookmarks que eu tinha lá do Delicious. Não deu uma mensagem, nem de warning, nem de nada. Tá tudo disponível aqui para eu acessar. Né? Então, quando eu clico aqui nos meus bookmarks, tá lá várias coisas que eu tenho. E aí, aquela ideia de tag tá lá. Então, por exemplo, você quer saber coisas que eu tenho salvas com respeito a Python. Python não deve ter muito não, porque o Python é um negócio mais recente. Então tá aqui, ó, todos os meus links de coisas que eu acho interessante como Python. E aqui tá a URL, e essa URL tem aqui, deixa eu dar um zoom mais para vocês enxergarem. Tá lá, ó, view PHP, é um endereço basicão. Tá, isso aqui é padrão do HTTP, né? Que depois a gente fala numa outra oportunidade. Qual é o usuário? Tá lá meu nome e quais são as tags que eu estou interessado, tags Python. Então qualquer um, isso aqui é público, né? Qualquer um consegue, dado um usuário, dado um conjunto de uma ou mais tags combinadas, saber o que aquela pessoa salvou com respeito àquelas tags, né? Então aqui estão todas as tags de Python que eu considero, que eu já me deparei e que lembrei de salvar, né? Agora eu estou me habituando novamente a salvar as coisas aqui, porque eu curtia bastante mesmo o Delicious e eu acho uma ideia interessante essa ideia de você salvar bookmarks. Então, esse cara aqui, essa ferramenta é muito interessante e uma coisa que me chamou a atenção aqui no final, né, depois da descrição, eu achei hilário. Né? Eu tive que mandar um e-mail para o cara agradecendo o cara. O cara falou assim, aqui, ó, ele fala de tudo do Yabs, né? No final ele termina, ó, no bullshit, internet the way it should be, minimum JS. Que a coisa do JavaScript hoje em dia, ela meio que, para a galera meio que raiz, gosta de fazer coisas como varrer páginas, né, pegar conteúdos, né, fazer links e tudo mais. O JavaScript tem que meio que dificultado muito essa galera que trabalha de uma forma bem que quer ter a internet nas mãos, né? Que é até uma coisa que o Teams BSD, aí uma outra sugestão que eu dou a vocês, vou até interromper a apresentação aqui, pelo menos da minha tela, uma coisa que eu falo a vocês, o Tim Berners-Lee, ele tem algumas palestras no TED, e que tem conteúdos bem interessantes, então vale vocês darem uma olhada. Ele é um cara bem que um defensor da web aberta como ela é, coisas que essas grandes empresas aí, né, como Google, Amazon e tudo mais, Facebook, né, têm ameaçado um pouco, né, essa questão de privacidade, a quantidade de informações que os caras ficam monitorando, tudo mais. Então há um risco, há um receio grande que em algum momento a gente tenha estratos, né, grupos, né, separados, né, de coisas espalhadas pela web e não a web integrada como a gente costumava ver, a ponto de você poder, você cria uma página e você cria um link para o site do Globo, um link para o site da NASA, um link para quem quer que foi, e você não tem que pedir autorização, porque aquilo ali está tudo baseado em informações públicas, né?
Então, esse tipo de coisa corre o risco de deixar de acontecer, né? Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo e vou abrir aí para vocês fazerem perguntas, falarem o que acharam e tudo mais, beleza? Um abraço.